Olá, eu sou Laila Gabriele, sou estudante da graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. E hoje eu vou apresentar o artigo que foi escrito no ano de 2019 pelo grupo Fora do Eixo, a história das exposições invisibilizadas, que acontece na Universidade Federal da Paraíba e tem como coordenador o professor e doutor Robson Xavier. O artigo foi escrito com a colaboração também da professora doutora Fabiola Cristina Alves, do graduando Maicon José Alves e da graduanda Aurora Moreira Cabaleiro. Bem, o artigo aborda a exposição Moment of Now, o Arte Atual de Berlim, que aconteceram entre os anos de 1987 e 1988. E aí reconstrói, de forma breve, a história dessa exposição em João Pessoa. Para realizar esse estudo, esse estudo se deu a partir da consulta de fontes da imprensa da época e também a partir dos catálogos que conseguimos coletar. E aí, analisamos como se deu essa recepção da exposição na cidade, a partir de entrevistas e também da própria impressão que os jornalistas tiveram na época. E aí também procura pensar essa relação entre o global e o local, com uma rede de trocas que teve, né, entre Brasil e Alemanha. Bem, Moment of Now, ou Arte Atual do Berlim, surgiu em homenagem ao aniversário de 750 anos da cidade de Berlim. A exposição contou com a curadoria de 4 curadores, no caso o Dieter, o Eberhard, o Heinz e o Wieland. Constou também com uma grande quantidade de obras, 120 obras de 40 artistas. Os curadores fizeram curadoria em grupo. Cada um escolheu isoladamente os artistas que eles queriam que conversassem entre si. Bem, a exposição, primeiramente, foi inaugurada em Berlim em 24 de abril de 1987. Logo mais, houve esse intercâmbio a partir de Maria do Carmo Volt e de Tarcísio Buriti. E aí a exposição, quando veio para o Brasil, veio primeiramente para João Pessoa, Paraíba, em 27 de agosto de 1987. Logo após, passou mais 6 meses no Brasil. Fez uma itinerância, começou em Blumenau, em Santa Catarina, depois em São Paulo e em Brasília. Bem, antes de falar como se deu essa recepção na Paraíba, vou fazer um breve aparato, breve mesmo, da história paraibana, pensando em pontos em que existiram essas trocas entre artistas, né? No ano de 1940 e 1950, surgiu o Centro de Artes Plásticas Paraibana, mas, sendo mais exato, foi no ano de 1947. Ele foi coordenado por artistas como José Lira, Olívio Pinto, Pinto Serrano, Hermano José, Ivan Freitas, Arquito Picado e Breno Matos. Todos eles são artistas muito importantes para a história da arte paraibana. Também, quando a gente pensa nos anos 50, é muito importante lembrar do teatro, do ateliê coletivo que existia no Teatro Santa Rosa. Nos anos 60, a partir desses engajamentos nas décadas anteriores, a gente vê uma necessidade em formar artistas. Então, essa necessidade de educacional. E aí surge o Departamento de Artes, na Universidade Federal da Paraíba. Foi muito importante para a formação de vários artistas que até hoje estão ativos. Bem, na década de 70, surgiu o curso de Educação Artística na Universidade Federal da Paraíba e também o Núcleo de Arte Contemporânea. O NAC, né, vai começando a ganhar uma popularidade nacional muito grande. E aí, na década de 80, ele faz um boom, traz artistas como Cildo Meirelles, Ana Maria Maiolino. E bem,
Nos anos 80, a gente tem uma presença de um investimento muito grande em cultura que a gente, no grupo, chegou à conclusão que foi por causa da gestão de Tarcísio Buriti. Em 83, Tarcísio Buriti construiu o espaço cultural, né? No caso, na sua gestão. O espaço cultural, para quem conhece a história, para quem conhece João Pessoa, é um grande centro de trocas culturais de diversas áreas e também tem uma estrutura gigantesca que abre possibilidades de exposições que antes não tínhamos, né? Porque por ser um lugar fechado, mas ao mesmo tempo tem um vão gigante, um pé direito enorme, enfim. E aí, como tinha essa estrutura também, né? Em 87 teve um Moment of Knowledge e também tem uma coisa muito importante, que foi a criação da Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba, que tem muito importância na história da arte paraibana por ter esse caráter de preservar e conservar o seu acervo, no caso é o acervo da universidade, né? Esse daqui é um depoimento que o Buriti deu, né? Falando de como ele se sentiu honrado em conseguir o Estado acolher essa exposição, que é a Arte Atual Berlim, enfim, e de João Pessoa ser a primeira cidade a sediar a exposição no Brasil, porque teve uma relação direta com o Museu do Berlim, por causa do Dieter. Bem, essa foto é uma foto da montagem da exposição. Se a gente for comparar com o tamanho das pessoas, a gente consegue ver como a dimensão dos quadros era grande, assim. E, enfim, essa foto daqui é a foto da inauguração, no caso da abertura da exposição, aqui em João Pessoa, lá no Espaço Cultural, que constou com o Dieter, a Maria do Carmo Volta e o governador Tarcísio Buriti. Bem, se a gente for pensar no campo originário da exposição, vem de Berlim, né? Mas um ano anterior, em 1986, boa parte dos artistas que estavam na Mostra Atual de Arte de Berlim vieram também para um intercâmbio no Brasil, que no caso foi nessa exposição. 15 artistas berlinenses no Brasil, que foi em 1986, e foi nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Bem, quando a gente vai falar desse período da arte, né, na Alemanha, tem que se falar do neoexpressionismo, né? E de toda essa coisa da figuração, emoção, da sexualidade, das questões históricas que o país estava permeando e dessa memória coletiva que existia, né? Enfim, um dos grupos muito importantes é o grupo Ódios. Esse grupo, ele constou na Mostra de Arte Atual de Berlim. Isso daqui é uma impressão de um jornal local sobre o grupo, que fala que o grupo há detritos da realidade urbana, utilizando materiais que servem para a construção das grandes cidades. Os artistas mudam seu contexto, suas possibilidades expressivas e transformaram em objetos de arte. Bem, para finalizar, eu vou falar da recepção artística da exposição, certo? Isso tudo a gente trilhou a partir de entrevistas de jornais da época. Por milhares de fatores, inclusive por causa da pandemia, a gente tem futuramente planos de entrevistar os artistas, né, para saber como ficou esse imaginário da exposição hoje,
mas com o que foi possível, que foram com as entrevistas da época, a gente tentou trilhar esse caminho. Bem, muitos artistas receberam com muita positividade, mas também muitos tinham a preocupação que essa arte europeia viesse como se fosse um parâmetro, um modo a ser comparado, né? No caso, como a gente vê no depoimento de Flávio Tavares. Mas quando a gente vê o depoimento do Dieter, ele fala que eles vieram de forma amistosa, tanto que grande parte dos artistas procuraram aprender português para poder haver trocas entre os artistas brasileiros. E é isso. No caso, na época, e para João Pessoa, essa exposição teve uma possibilidade de troca enorme, porque as pessoas não tinham acesso, né? Hoje em dia a gente tem a internet, a gente quer procurar o que é neoexpressionismo, a gente bota no Google e a gente vê milhões de imagens. Mas imagina, também não se compara a ver uma exposição ao vivo, claro. Mas imagina o impacto na época, tanto para a população quanto para a comunidade artística. E não é um impacto de modelo a ser seguido, mas sim de você abrir possibilidades, né? Abrir possibilidades de suporte, abrir possibilidades de possibilidades matéricas, possibilidades de intercâmbios. E a gente também notou como isso fomentou os artistas da época e gerou a Mostra de Arte Atual Paraibana 1, a Mostra de Arte Paraibana 2, que tiveram vários workshops. Enfim. Bem, e aqui são as fontes primárias. Agradeço a participação no terceiro Ciame e a oportunidade de poder apresentar o trabalho.